só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia! Só quero ver você. 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 Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor. É na adoração que nós exaltamos o Teu nome. É na adoração, Senhor, que nós oferecemos a Ti, Senhor, algo que é nosso e nós devolvemos para Ti, Senhor. Porque o Senhor nos dá e nós devolvemos, Senhor. Aleluia. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos fazer o Senhor sorrir. Aleluia. Não há melhor maneira de nós estarmos num culto fazendo o Senhor sorrir, Senhor. Não há melhor maneira de cultuarmos o Senhor. Aleluia. É ver Teu Espírito se alegrando conosco. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito, 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 bendito. O que é que os anjos veem que fazem cantação? O que é que os anjos Sim, Senhor. O que eles estão vendo agora, Senhor? Nós estamos em campo de treinamento, Senhor. Treinados para adorar o Senhor. Treinados. Oh.
Nós queremos escandalizar o inferno. O inferno está escandalizado nessa noite. Toma teu lugar, te comporta aí. E tu pares de tocar. Brincadeira, vai. Coisa linda quando o inferno fica escandalizado, irmã e irmãos. Aleluia, nós estamos num campo de treinamento, de verdade. Nós somos muito felizes por poder treinar para a eternidade. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Por que você parou de adorar, irmão? Continue aí adorando, cara. Ah, isso, adore com suas palmas, faça isso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês não são nada comportados, parece que não estão numa igreja evangélica. Vem para cá, queridos. Se comporta aí, irmão. Vem os profetas, vem, vamos orar. Ei, Alex é a primeira. Ih, glória. Hoje 2 vai orar. Quem mais vai orar além da Alexia? O Benjamin e a Alexia, amém? Amém, fechou. Então, Alex, depois tu, tá? Estenda a tua mão sobre eles, amém? Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje, louvando e buscando o Senhor. Amém. Eu agradeço pelo esse culto e eu quero hoje que vocês tornem Deus e Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Daqui sairão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Uma geração, Senhor, que não se perderá. Em nome de Jesus. Amém. Devagarzinho. Amém. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes com a nossa geração de profetas. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós... Glória a Deus, vocês estão aqui, queridos. Ei, nossos amigos paulistas. Meu Deus, coisa linda. Toma passeio. Eita Deus! Voltaram para casa, amém. Glória a Deus. Nós temos alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez. Nós temos o Diego, a Kelly. Onde estão vocês? Amém. Glória a Deus. E também tem Noraide, né? Eita! O Heraldo e a Rede, né? Aleluia. Mais alguém está aqui hoje pela primeira vez? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, Ele faz do seu jeito as coisas. Ele faz do final e Ele vem para o começo. Então, Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Você nem sabia que você entraria nessa festa aqui, mas Deus ama as suas festas. Aleluia. Porque o Evangelho de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então nós te alegramos poder estar com vocês, irmãos. Porque nós não estamos ricos porque você está aqui. Você está rico porque está com Ele. Aleluia. Estão na casa do Pai. E não há lugar melhor de nós estarmos onde Ele está. Nós recebemos vocês aqui com muito carinho, amém, queridos? Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. O Espírito Santo, fale no seu coração. Ninguém está aqui por acaso. Estenda a tua mão, me abençoe aí nessa hora. Nós não fomos gerados por acaso, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para estar. Senhor, como nós podemos pagar isso, Senhor? Se não adorar o Senhor, se arrepender dos nossas iniquidades, entregar nossos caprichos, nossos erros, nossas picuinhas, e pedir para que o Senhor tenha misericórdia para conosco. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite.
e sejamos impactados por causa da tua presença, porque de nós mesmos nada podemos fazer se não for por ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós voltamos no retiro, mergulhado no óleo, então nós já estamos realmente aleluiados por causa do Senhor. E nós fomos muito impactados pelo riso, pelo pranto, e nós te jogamos no chão algumas vezes, muitas mesmo. E o lugar em Betânia era o nome que foi dado então, e nós entendemos um pouquinho mais do que era um lugar em Betânia, um lugar de cura, de conserto, de ajuste, de aperto, de abraço. Então no meu espírito, algumas coisas me inquietou e eu orei ao Senhor, Senhor, eu tenho uma palavra, faz 4 meses que o Senhor não me deixa pregar ela, deixa eu pregar hoje, Senhor. Mas ainda não vai ser dessa vez. O Espírito Santo trouxe para mim replicar algumas coisas que ele falou profundamente conosco, nos cortou profundamente. E o nome é exatamente o que está acontecendo aqui nessa noite. Eu tenho um nomezinho aqui, um lugar de liberdade. E é isso que nós vivemos aqui, começando por esse tempo aqui. Abra sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Existe um lugar de liberdade para o teu Espírito, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor abençoa dizimistas e ofertantes, é da mesma maneira que o Senhor nos abençoa com a tua palavra. Nos ministros, Senhor. É para a liberdade que Cristo os libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo: se vos deixeis circuncidar, Cristo nada se aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixasse circuncidar está obrigado a guardar a lei. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei e da graça lhe caístes. Nós, no entanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem na circuncisão e nem na incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem nos impediu de nós conhecermos a verdade que nos liberta? Salvação é para quem ainda não conhece a palavra, mas libertação é para nós cristãos. Existe muita confusão em relação a isso, do que é libertação e do que é entrar num ambiente de salvação. Porque libertação nada mais é que aquilo que nós fizemos agora há pouco aqui. Nós entramos no lugar da liberdade que proporcionou Jesus. Nós escolhemos entrar nesse ambiente. Ninguém nos disse, olha, ser liberto, sai demônio, aquela coisa toda. Não. Nós entramos na liberdade e pulamos e adoramos ao Senhor num ambiente que é dele. Então nós apenas desfrutamos da liberdade que proporcionou Jesus para que nós pudéssemos então se mover diante desse ambiente. Aquilo que nós vamos falando de surfar com Jesus. Mas como isso funciona na prática dentro de nós?
Como a gente pode entrar nesse lugar, nós cristãos que temos tantas coisas irresolvíveis, será que existe a palavra? Coisas que não foram resolvidas dentro de nós, porque nós somos emocionais, nós somos carregados de emoção. Eu choro até quando vejo filme do Bambi. Nós somos emocionais, irmãos. Nós vivemos num mundo, num ambiente onde o Senhor colocou dentro de nós as emoções. Porque o Espírito Santo é emocional, irmão. A Bíblia diz que ele chora por nós, ele geme por nós, ele intercede por nós, com gemidos. Então, os impulsos que estão dentro de nós, eles precisam ser moldados pela palavra, para que nós possamos então entrar nos ambientes de libertação. A igreja do Senhor tem confundido muito isso. E falando essas coisas, muitos creram nele. E dizia, pois Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 30. Quem nos liberta, irmão? Qual é o pastorzão que nos liberta? Eu sou o Verbo. No princípio era Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E sem ele nada se fez. E a luz estava nele. E as trevas não o compreenderam. O Verbo, a palavra. A palavra é que nos liberta, irmãos. Quando nós enchemos da palavra do Senhor, não há razão para Satanás usar nós como encosto. Cavalo, aparelho, será o nome que eles dão. Não há razão para isso. Porque nós se enchemos da palavra, então nós não demos vazão. Nós não damos vazão, porque conhecer da palavra não é a mesma coisa que nós ouvirmos da palavra. É diferente. Conhecer. Para quem é casado aqui, sabe o que é conhecer? Então no quarto, fecha a porta. E aí, na intimidade, então, é ali que o casal se conhece. É mais ou menos isso. Conhecer em intimidade é muito mais profundo, é maior que você encontrar alguém na rua e cumprimentá-lo, dar um abraço. É muito maior que isso. É quando nós estamos nus diante dele, então o Senhor, ele desnuda a sua palavra dentro de nós, nós começamos então a se movimentar diante do conhecimento da verdade que nos liberta. Uma relação de intimidade, uma relação de oração. Parece estranho, mas eu ouvi isso, mas eu achei muito tremendo. Como um amante. Um amante. Aquele que ama a palavra. Aquele que tem paixão pela palavra. E entre o conhecimento da verdade é onde o filho se deslumbra, se movimentando em liberdade. Eu até escrevi isso que eu achei muito interessante, porque o Espírito Santo ele fala de mais diversas maneiras. Ele fala através de pessoas, através da sua palavra, através de uma placa na rua, através
de algo que acontece conosco, algo que acontece com o nosso irmão. Enfim, Deus tem várias maneiras de falar com os filhos. E filho, ele sabe exatamente quem é o seu papai, quem é o Abba, quem está falando com ele. E nós falamos nessa questão de filiação, algo que nos despertou a atenção. Eu ouvi o pastor falar e eu escrevi isso. Ele disse, olha, o filho, ele pergunta se dá para fazer. O servo, ele comunica que vai fazer. E a ovelha ignora. Essa cultura está em nós há muito tempo. A gente não gosta muito desse negócio de ovelha, de rebanho, de isso, daquilo. Sabe? Porque a ovelha só dá lã, irmão. E a carne. E trabalho. Mas o filho, cara, ele se move em honra. Ele se move em lealdade. Se move sabendo que ele é herdeiro de tudo que o papai construiu na terra. E ele sabe que a herança vai chegar. Hoje eu estava lá no ambiente de hospital. Eu recebi uma notícia que o médico disse que meu pai tem poucos dias. Eu disse, cara, meu pai tem eternidade. Está amarrado, Satanás. Na oração eu disse, meu pai não tem poucos dias. Ele tem eternidade. Porque Deus deu 9 anos para ele ser treinado na adoração. E muitos viram ele aqui. E talvez até veja ainda. Sabe chorar. Mas esse negócio de as pessoas embutirem dentro da gente a verdade que é deles e não é a verdade da palavra, é muito terrível. Porque nós recebemos a palavra de lábios de alguém de maneira distorcida, e aquilo nos confunde e nos deixa meio paranoicos, porque nós achamos que é verdade, mas não é a verdade. Porque a verdade, ela nos promove no ambiente de libertação. E nós podemos desfrutar disso, mesmo no meio das tempestades, no meio dos problemas, no meio da dor. Então, nós entendemos que nós deixamos de ser refém da própria alma. Porque a nossa alma, ela quer nos produzir um ambiente de prisão. Ela quer nos manipular o espírito que Deus nos deu. A alma, ela armazena ali as nossas emoções. Mas a alma também afeta as nossas emoções. Quando o Senhor falou para nós aprendermos a andar em espírito, é isso que Ele estava dizendo. Olha, não entre em manipulação. Não entre nos ambientes de controle. Não se mova por impulso. Não se mova. Não seja emocional, seja espiritual. Porque a emoção, na maioria das vezes, ela é mais forte que a vontade. Ela é mais forte. E quando nós estamos numa condição emocional, quando nós conseguimos entrar no lugar de liberdade, parece que nós pegamos uma medalha, um troféu. Uau! Consegui! Orei 2 horas. Oh, aleluia! Como se isso fosse um medalhão sobre nós. Porque nós vencemos a nossa vontade. Nós vencemos aquilo que está armazenado entre nós.
Então nós abraçamos aquilo como se fosse um estandarte. Então nós começamos a caminhar com Jesus e nós acabamos descobrindo que tudo aquilo que Deus nos proporciona para que nós venhamos andar em liberdade, mas também andar em autoridade. Sabe, é um conceito muito distorcido que precisa de um pastor, de um padre, de um bispo, de um papa, sei lá o que for, para impor mãos sobre pessoas e elas sejam curadas, sejam transformadas, libertas, enfim. Todos nós recebemos isso como herança de papai. A questão é a autoridade. Porque a autoridade, quando ela é perdida, nós podemos fazer algumas coisas, mas não seremos ouvidos ou obedecidos. Porque quanto maior é o nível de liberdade, maior é o nível de autoridade. Isso é proporcional, irmãos. Quanto mais livre a gente se sente do inferno, maior é a autoridade que nós exercemos sobre eles. Sabe, existe uma confusão na igreja de Cristo de exercer autoridade sobre pessoas. A autoridade não se exerce sobre pessoas. A autoridade se exerce nas regiões celestiais. É lá que está estabelecido a autoridade que Deus quer liberar sobre o cristão. Por isso que nós entendemos que é em favor, não é sobre a pessoa. E aqui, nós sabemos que há uma liberdade nisso, mas alguns dizem que o Evandro é pescador de aquário. Sabe por quê? Que as pessoas constroem um aquário e botam as pessoas lá dentro. Nós somos a mar aberto, irmãos. Pode pescar à vontade. Tem peixe bom aqui no nosso meio, irmão. Está recheado de pregador da palavra aqui dentro. E não precisa nem de rede, irmão. Deixa eu chamar que eles vêm. Mas as pessoas constroem lugar de aprisionamento. Isso não é liberdade, irmãos. Não comidinha. 3 horas. E o peixinho fica lá. Quero mais. Porque depende daquilo que ele alimenta. No mar aberto, irmãos, a comida vem sozinha, aleluia. A mesa do Senhor está posta. Nós só servimos. Sabe, isso é gritante a diferença. É como o Cristo da cruz e o Cristo sem a cruz, pregado nos dias de hoje. Hoje à tarde estava uma reunião de família no hospital e os parentes apareceram com um padre lá, um sacerdote. Bem na hora eu cheguei, cara, Deus, o Espírito Santo faz um negócio assim muito lindo. E eles lá falando do credo deles, né, da intercessora deles, aquelas coisas todas. E eu disse, parado aí. Ninguém vai colocar água e óleo sobre meu pai. Eu sou a autoridade aqui. Quem ora para meu pai sou eu. E disse para o sacerdote, eu sou o pastor e sou filho dele. Ele crê num Deus vivo. E os parentes, cara, vai levar tempo para esquecer. Mas eu amo eles. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Né? Andar em autoridade é um lugar que nós botamos o inimigo a fugir. Mas nós não somos espantalhos.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Aleluia. Como é gostoso surfar na palavra, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não te converteres igual a Alexia, igual a Benjamim, igual a Estevão, não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criança como tal esta, a mim recebe. Pegou. Sabe, é divertido andar com criança. Porque a criança, ela briga com o seu amiguinho, mas dali a pouquinho, mesmo que um esteja com a cabeça da boneca e outro esteja com as pernas, mas estão brincando de novo logo em seguida. Vamos brincar? Vamos. Vamos brincar de médico? Vamos montar de novo a cabeça aqui nas pernas da boneca? Porque a criança, ela tem algo que o adulto tem dificuldade de ter. E o nome chama-se humildade. Nós ouvimos isso, né? Humildade. O ser humano, ele gosta de sair do ambiente de humildade. E muitas vezes a autoridade, ela é perdida pela falta de humildade. Na última ceia nós pregamos aqui sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Quer humildade maior que isso? Mas pastor, isso é um culto de ceia. Tu não tinha que falar sobre... Cara, a gente estava falando de Jesus, o Deus vivo, lavando os pés da humanidade por causa da sua sujeira. Quer um exemplo maior de humildade? Então, nesse texto, nós ouvimos que a ênfase foi dada para a humildade. Satanás, ele saiu do louvor. Ministro de louvor orgulhoso, irmão, é ferramenta do inferno. Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele usa o orgulho para matar a humildade que está dentro dele. E quanto maior é o nível de humildade, maior também é a autoridade. Na mesma proporção. E isso é tremendo. Por isso que Jesus, ele combateu o pai de todos os pecados com o efeito reverso. Onde estava orgulho, ele entrou com humildade. Cara, o inferno todo desmaiou. Imagina o inferno na arquibancada, olhando Jesus lavar os pés sem entender nada. O que esse Nazareno está fazendo? E a arquibancada vaiando. Mas os anjos do Senhor estavam aplaudindo, aleluia. Torcida organizada do céu. E hoje eles vêm adorar junto com nós na igreja. Você precisa pegar do teu espírito isso. Sabe como
Como os adoradores se movem no céu, irmão? Se jogando no chão, se prostrando com os 24 anciãos, como a mulher do vaso de alabastro, e tantos que nós já ouvimos a respeito de adoração, de maneira intensa, sem reservas, sem vergonha. É a matéria-prima, irmãos. A humildade era a matéria-prima de Yeshua. Alguns camaradas entenderam isso. Alguns, começando pelos 11. Era para ser 12. Mas Paulo foi lá e preencheu calendário de figurinha. Já pensou? Nós aqui, vamos colecionar figurinha de apóstolo. Como é que esse que morreu? Ah, esse morreu aqui degolado. Ah, aquele outro, não, aquele morreu enforcado. Não, aquele outro morreu decapitado. Não, o outro, aquele foi crucificado de cima por baixo. Será que eles entenderam a copa do céu? Mas não é para colecionar figurinha e botar nos vitrais das igrejas, irmãos. Nós aprendemos que tinha que estar lá nos vitrais. E nós passamos. Alguém já fez a via sacra? Sabe como é, né? Nós parávamos os vitrais, dobrava o joelho. Não, pastor, tu fazia isso também porque eu sei, né? Não fazia? Não. É porque ele estava rindo porque eu achei que ele fazia, né? É. E nós fomos ensinados que nós fazendo a via sacra, nós chegávamos na 13ª estação, nós estaríamos salvos. Eu pensei que era a estação da luz, cara. Mas não era, cara. Era a freguesia do Ó. Estava no lugar errado. Ó. Entendeu? Não entendeu. A piada ruim ninguém entende, né? Sabe quando a gente prega só assim, meu Deus. Isso é muito ruim. Ser grande no reino de Deus, irmãos, tem a ver com elevação na autoridade espiritual. Volta para a palavra, queridos. Me perdoe. Uma elevação da autoridade espiritual. Quando você sobe em rendição diante de Deus, e Ele desce para encontrar conosco. Né? O pastor Luiz brinca, diz, você é macho, desce aqui embaixo, né? Mas ele desce, não, mas ele diz que ele é facinho, né? Ele estava brincando, na verdade, né? Uma criança, ela supera traumas. O adulto tem dificuldade de superar traumas. Uma criança, ela tem capacidade de superar ofensas. O adulto tem dificuldade de superar ofensas. Até hoje, amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Começamos a receber uma porção de um veneninho chamado mata-orgulho, em doses terapêuticas. Ou você prefere uma injeção, tudo uma vez só? Embora hoje, assim, melhor. Tipo penicilina. Mata orgulho. Porque o que faz com que nós não venhamos superar as ofensas é aquilo que nós cultivamos dentro do nosso coração, chamado orgulho. O orgulho, ele é o irmão gêmeo da ofensa. Tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Olha o que Jesus fala. Se alguém tiver algo contra você, vai até ele, te arrepende
e depois vem que eu te recebo. Se alguém tem algo contra ele, sabe, isso é uma maneira de o Senhor vir conferir a nossa autoridade. Uma espécie de aferição. A ofensa, ela serve para nos aferir como nós estamos diante de Deus. Ela serve para saber se nós estamos cantando no tom, se nós estamos afinados, ou se nós só estamos fazendo parte, como faz aquele cara lá, o Mr. Bean na igreja. Só movimenta os lábios. Aferição, irmãos, é quando nós passamos pelo crivo da aprovação do Senhor. É quando nós entendemos que a igreja não é apenas um lugar de hospital, mas é um campo de treinamento. Como um soldado, ele sua suor no campo de treinamento para não suar sangue no campo de batalha. É ali, no campo da ofensa, que nós vamos mostrando para o Senhor como é que nós estamos diante dele. Quem pode conferir a autoridade, irmãos? Quem de verdade tem autonomia para entrar dentro do nosso coração e fazer uma aferição se nós estamos se movendo ou não em autoridade? Quem pode nos medir, irmãos? Se nós estamos no prumo, estamos em alinhamento, nós estamos fora do padrão. Se nós reagimos de acordo com as nossas emoções, então nós não vamos ficar verde, vamos ficar amarelo. Só para não dizer que é Hulk, né? Quando nós reagimos, então o Senhor resiste em liberar os seus anjos em nosso favor e liberar sobre nós a unção que promove autoridade. As nossas emoções denunciam, irmãos, as áreas que nós precisamos ser livres. As nossas emoções denunciam. Porque nós somos seres emocionais. A nossa alma, ela cutuca nossas emoções e ali nós... Quando nós estamos no trânsito, quando nós estamos num encontro de família, quando nós estamos sendo afetados, na verdade. E quando nós se defendemos, maior ainda. Porque nós precisamos então nos defender, afinal de contas, nós estamos com a razão. A razão? Não. O problema está no meu irmão. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, você não vai se defender, cara. Estão falando mal, estão injuriando, falando. Cara, irmão, cara, para quê? Deixa o povo falar. Porque a matéria-prima da adoração é gratidão, então eu sou grato a Deus. Por passar por tribulação, porque a palavra diz que a tribulação, ela promove perseverança. E a perseverança é um canal aberto para a esperança. Então, a gratidão é uma matéria-prima que nos leva para a adoração, aleluia.
Mas quando ela vai embora, a murmuração entra e toma seu lugar. Ingratidão, ela promove a murmuração. É como se nós tivéssemos uma retomada de território, nós abríssemos um canal para que aquilo que era espaço nosso, melhor, um espaço dado pelo Senhor para nós, é tomado por um hospedeiro estranho, algo ilegal que entra no nosso ser. Está pegando o teu espírito aí? Estão comigo? Amém? Então, os processos redentivos são perdidos por causa da murmuração. E aí nós perdemos a alegria. E nós perdemos os princípios, porque afinal de contas, nós temos a razão. E a razão, ela impede de nós andarmos nos princípios, porque afinal de contas eu tenho que me justificar. Afinal de contas eu fui atacado na minha honra. E aí então, Deus nos dá a oportunidade para sarar as feridas da alma e entrar num outro nível chamado liberdade. Um outro lugar. A ofensa é a camada mais profunda da dor. Como nós podemos ser livres dela sem Jesus, irmãos? E responda, como nós podemos se livrar da ofensa se não for por Jesus? Impossível. Pode levar para o melhor terapeuta da terra, formado em Harvard. Harvard. Eu sei que é isso, mas estou falando de Harvard, aquele lugar ali de... Não tem aquele lá de Minas Gerais. Brincadeira, vai. O evangelho é divertido, irmãos. Nós temos que rir também, cara. O evangelho não pode se tornar chato, porque senão nós vamos para a igreja, só apanhamos e voltamos para cá todo doído. Ai, ai, ai. E, né? Nós somos divertidos. Mas também nós choramos às vezes, irmão. E sabe, quando a gente se vê livre dela, Jesus começa a se mover dentro de nós. E a justiça de Deus, ela vem em nosso favor, porque em vez de nós alimentarmos a nossa razão, nós entendemos que a injustiça é um favor de Deus sobre nós. Estranho isso, né? A injustiça promovendo cura em nós. Eu vi um filme uma vez de um... Eu não me engano, cara, eu não lembro o nome do filme, mas eram 2 policiais. E um deles era pastor e o outro era endemoniado. E o delegado bota ele como colega de trabalho. E aquele cara incomodava pra caramba. E um dia ele chega e tem uma conversa com a esposa. Ele diz assim: fulano de tal é meu campo de treinamento. No final o camarada até se converte, mas até nisso, cara, aquele moreno do filme chega a ficar branco. Sim, de tanta afronta. Sério. E eu ouvi até também que isso acontece até com o ateu, porque o ateu, ele não quer, não é que ele não acredita em Deus, né? Ele não é que ele não acredite no Senhor. Se ele estiver no apuro, ele vai dizer: ai meu Deus, né? Mas o ateu, ele mata Deus dentro dele. Como ele não consegue matar o Deus nas outras pessoas, ele mata dentro dele.
E aí, como ele vai conseguir perdoar, entender o senso de justiça de Deus, entender que Jesus falou que é melhor perdoar 70, 7 vezes 70? Como alguém que mata Deus dentro de si consegue perdoar 70, irmão? Na primeira ele está chutando o verbo. Talvez passe pela segunda round, né? Já pensou? Um campo missionário chamado boxe, com 70 rounds, e tu tem que aguentar até os 70 apanhando. Meu Deus. No 7º tu já está querendo pegar pelo pescoço, né? É a saída mais fácil. O Espírito do Senhor é infinitamente maior que o Espírito da vingança, irmãos. Porque o Espírito da vingança faz com que as pessoas venham denegrir o teu testemunho. Ela diz que ela é melhor que você porque ela se sente melhor. Então ela diz que o outro não vale nada. Simples assim. Mas o Espírito do Senhor nos manda perdoar. Na mesma graça que Ele nos perdoa, Ele milita dentro de nós para nós também liberarmos perdão. Meu Deus. Um lugar de liberdade, irmãos. Se libertar das nossas emoções é entender como o reino na esfera espiritual nos lê. Eu não estou dizendo, irmãos, aqui que nós não vamos se emocionar, que as nossas emoções vão ser mortas dentro de nós, e vou pegar aqui uma chibata e ai de mim, pecador, né? Não é isso, irmãos. Mas quando a gente reconhece a grandeza do Senhor Jesus, que nos tornou aptos a perdoar. Nós só somos aptos a perdoar porque Jesus na cruz, Ele diz: perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Onde os nervos dele eram dilacerados pelos pregos. E Ele fez um culto num monte chamado Caveira, falando seu perdão. Para soldado que estava ali, louco para terminar logo aquela cena, aquele cenário. Perdoai-vos. Que habilitação nos faz espirituais, irmãos. Qual é a forma de Jesus nos conduzir para que nós venhamos entrar no lugar de ser sarado dos nossos traumas, nos nossos lugares traumáticos emocionais? Porque a maioria dos cristãos, cara, nós estávamos no retiro de pastores, cara, gente com caminhada cristã, mas com coragem de subir a púlpito e dizer: cara, eu passei por depressão, síndrome de pânico, fiquei ruim para dedéu, pensei em suicídio. Pessoas que estavam ali mostrando a sua humanidade, irmão. Os caras dizendo: cara, esse cara é pastor. Mas Jesus, Ele trouxe um canal para sarar as nossas feridas, irmãos. Porque ser curado e ser sarado são duas coisas
diferença. Quando você é sarado, aquilo não volta. Mas quando acontece uma cura, aquilo pode voltar. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados, aleluia. Nós só precisamos caminhar como Jesus caminhou. É fácil, irmão? Não, irmão. Difícil pra caramba. Difícil demais. Mas se fosse fácil, Jesus não precisava ter ido para a cruz, queridos. Ele simplesmente fazia uma carta de alforria, como as pessoas recebiam daqueles que estavam escravos. Dizia: vocês a partir de hoje estão libertos. Aleluia. Pronto, todo mundo livre. Nós saímos com a carta no bolso e dizemos que somos livres do pecado, da justiça, do juízo. Mas o preço foi sangue, irmãos. Você fazer maldição por nós. Se a igreja fosse o campo de batalha, irmãos, nós estaríamos perdidos. Ele é nosso campo de treinamento. Quem não suporta o irmão da igreja, irmão, como vai suportar os dias que nos preparam para ir para as regiões celestiais, querido? Como nós podemos andar em níveis de autoridade se os níveis de perdão sobre nossa vida são tão rasos ainda? Na primeira ofensa, o irmão já quer pegar o machado. Uma arma leve. Como alguém pode nos tirar desses lugares, queridos? Sabe, eu tenho uma notícia para te dar. Só pode tirar alguém da cadeia aquele que está por lá de fora. Quem está em prisão não liberta ninguém, irmão. E não é ferramenta para libertar ninguém. Nós temos que sair de alguns lugares se nós quisermos ser sal e luz para o mundo. Mas podemos, queridos. Relaxa. Toma um suco de maracujá 3 vezes ao dia. Descansa no Espírito Santo. Peça para Jesus aumentar os níveis de autoridade. Peça para o Espírito Santo entender que o fato de o Senhor liberar Adão para não mexer na árvore, ele estava dando espaço para a desonra. Sabe o que é isso? E se multiplicando na terra. Ele abriu espaço. Senão ele tinha botado uma cerca em roda da árvore elétrica, com 3 pitbull em cada lado, treinados para cheiro de pecado. Apesar que o pecado é mais au, né? Porque ele vem de mansinho, mas quando morde, o cara derruba a gente. Né? Então, nós precisamos entender que nós podemos ser livres, mas independente do nosso irmão. Mas quando ele me perdoar, então eu perdoo. Cara, não é assim que funciona. Nós que podemos decidir. É nossa decisão. Porque quando nós liberamos isso, nós liberamos quem está por lá de dentro da cadeia
E para aquele que está na ilha, lá de Patmos, lá mais longe, lá, que você não quer nem ver mais, você preferiu matar ele dentro de si. Eu perdoo, mas ele que fique lá na Bolívia. Não é assim? Nós temos uma razão para ser livres. O céu não trabalha para nos dar razão, queridos. Já pensou Jesus no tribunal de Pilatos? Me chamem 3 advogados do Bolsonaro, principalmente. Aquele que matou o Bolsonaro, aquele que tentou matar, né? Sei lá. Não vou matar o homem agora. Mas chamar 3 advogados, não sabe quem pagou essa conta, mas alguém está pagando a conta. Para defender Jesus contra Pilatos. E as minhas causas, ele é inocente. Não, cara. Ele se fez advogado. Coisa linda, irmãos. Um inocente que não se defendeu. Pensa no ensino, irmão. Pensa num cultão, outro culto. Cara, outro culto. O culto de João Batista. O culto de João Batista foi o seguinte: vai lá e pergunta para Jesus se é ele mesmo ou nós temos que esperar por outro. Cara, João Batista estava preso, cara. Pronto para... E disse, vai lá e pergunta se é ele mesmo. E aí quando vem a resposta, ele diz, cara, que culto bom, cara, vou perder a cabeça, aleluia. Pode a Salomé dançar, não estou nem aí. Herodíades, tu entrou no lugar que não era para entrar? Tu é cabeçuda porque teu marido é outro? E aí ele reafirmou a sua palavra. Mas já pensou o cristianismo hoje? O cristianismo hoje quer arrumar advogados, irmãos, para defender a sua verdade. Cara. Pergunta lá para fulano se não é verdade. Ele vai dizer que é verdade. Irmão, se Jesus disse, diga a eles que eu sou o que sou, quem somos nós para discutir, irmão? Diga para eles, eu sou, e ponto. E aquilo que ele coloca ponto, nós não podemos botar vírgula, né, irmão? Querer continuar a discussão. Não, mas não, irmão, é ponto, cara. Encerra aqui. A ofensa impede de ouvir a voz certa. João Batista, ele ouviu a voz certa. É eu mesmo. Pode tocar o culto. Manda Salomé dançar, que eu não estou nem aí. Ouvir a voz certa. Já pensou? Ele, em vez de ele mandar um emissário, ele fica com o ouvido na janela, tentando ouvir todas as vozes, sem saber da origem. Os pregadores de plantão. Não gosto muito desse termo, pregador. E aí, muitas vozes confundem, porque não sabe quando é o Senhor que está falando. Mas é isso que eu te digo, que tu, cara, meu. Aí vem outro e diz, não, mas eu desdigo aquele que fulano disse. Né? Um diz que foi Deus, outro diz que foi. Cara, mas todo mundo quer levar uma porçãozinha de Deus, falando às vezes da própria alma. Mas ele disse, cara, nós precisamos desenvolver temor dentro do nosso coração, saber quando é Deus que está falando conosco. Para a gente falar, Deus falou, irmão, cara, isso chega a me dar um tremelico nas pernas.
Porque atribuir a Deus aquilo que pode ser de nós mesmos, cara, é um perigo. Mas isso virou chavão gospel. Deus me falou. Desperdício. Desperdício da palavra é quando nós trocamos algo que é de valor por algo de pouco valor. Isso é desperdício. É fantástico, mundo de plástico. E o culto rolando, e as pessoas se jogando no chão, e chorando, e se arrependendo. Trocando aquilo que é de valor por algo sem valor, irmão. Qual o valor que nós temos dado para o Senhor? Ah, mas tu não sabe, a minha tia, ela morava em Vila Vintém, lá perto de São Paulo. E ela veio de tão longe só para me ver. E o cabeçudo, desculpa a expressão, o cabeçudo é de minha parte, não é da Bíblia. Ele preferiu deixar de lado o Senhor que veio só para ver ele. Adorar o Senhor. E se arrepender. E se consertar. E se preparar. Porque a nossa fé ela não pode ser uma doutrina, irmão. Não pode nos cansar, queridos. Porque quando nós andamos cansados demais, irmão, é porque nós não conhecemos a palavra que nos fortalece. É no Senhor que nós renovamos as forças, não é verdade? Não é o que diz a Bíblia? Ah, mas tu não sabe como eu estou cansado. Irmão, será que no rala e rola ele fica cansado também, irmão? Vamos parar agora de namorar, porque agora estou cansado. Será que o irmão para? Uma doutrina, entender que os dias são sacros. Não, mas dia santo é domingo, quarta não. Intimidade, santidade, autoridade, unidade. É um processo de Deus. Sem mim nada podeis fazer. E Ele nunca nos abandona. Eu aprendi um termo muito legal chamado companis. É o termo que o Lula falava de companheiro. Verdade. Luiz Amini ministrou sobre isso. E eu anotei. Ele quis dizer o seguinte, que aquele que come no mesmo prato. Companheiro quer dizer isso. Eu procurei aprofundar um pouquinho mais e eu descobri que aqueles que partilhavam no pão na ceia se consolavam no comendo do mesmo prato por causa da perseguição dos romanos. Os escravos, eles eram oprimidos demais, então eles se consolavam comendo junto, no mesmo prato. O pão da ceia, queridos. Aleluia. Então eles compartilhavam da luta de ser escravos sem ser assalariados, comendo do mesmo prato. Um companheiro de jornada, ele se move assim. Porque tudo que é feito por obrigação, irmão, não é do reino de Deus. Não, mas eu tenho que fazer a minha obrigação. Hoje eu vou para o culto, aleluia. Sabe aquele cara que entra aquele culto, né? Filho de crente, pai de crente, que entra, né? Aleluia, glória, glória. Irmão, não importa o tamanho da garrafa, mas aquilo que nós carregamos dentro. O frasco da mulher do alabastro, eu não imagino que seja um frasco enorme de grande, querido. Eu acredito que devia ser um frasco pequeno, mas o perfume era precioso demais. Você que está cansado, eu digo para você que já estou terminando o culto. Amém, irmãos? Amém? Não tem ninguém cansado, né? Glória a Deus. Porque senão você ia dizer, glória a Deus! Né? Está terminando. Brincadeiras. Realmente estou terminando, irmãos. Nós não precisamos gerar um diploma das nossas conquistas espirituais, fazer disso um chavão, botar nas paredes. Aquilo que Deus faz sobre nós é por causa da eternidade.
É por causa das cicatrizes que Deus dá sobre nós e nos leva para um lugar mais alto nele. Tem alguns lugares que é lugar de gente grande, irmão, que entende que o coração dele precisa ser como o da criança. Porque a criança, ela é inocente, ela não é apenas carente, cara. Uma criança que tem pai, tem mãe, ela não é carente. E tem cristão que é mais carente que uma criança. E quando nós se movemos em Deus por causa da nossa carência, cara, nós viemos para a igreja com uma motivação errada. Buscando Papai Noel, não Deus. Aquele que nos dá presente. Massageando a nossa alma, lambendo ferida. Se sentindo o pior. E às vezes, mas eu tenho meu lugar secreto. Sabe aquele bichinho que se esconde embaixo da casa e começa a lamber as feridas? Mas é lugar secreto, cara. Às vezes nós precisamos botar aquele cone na cabeça para não lamber as feridas. Porque daí nós nunca vamos ser sarados. Cara, é terrível. Minha filha um dia comprou um cone para o nosso cachorrinho que nós tínhamos. Cara, eu fiquei louco com aquele cone. Eu disse, cara, tu não vai botar isso nele. E ela disse, não, mas é preciso. Glória a Deus que nós só achamos uma roupinha lá que deu certo. Mas nunca seremos curados se nós lambemos a vida inteira as feridas. Nós precisamos andar em Jesus independente do nosso irmão, até do nosso cônjuge, sabia? Até do nosso cônjuge. Nós falamos aqui, crescendo em Deus, algumas vezes aqui nesses quadros. Mas gente carente vive reclamando honra. Na verdade, ele quer ser elogiado, ele quer ser bajulado, ele precisa de afirmação. Lugar de fuga. Deus não nos criou porque ele precisava de uma família, irmão. Mas nós somos a família de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Mas será que Deus estava carente porque ele criou Adão e Eva? Não, irmão. Ele queria ter relacionamento, conversa. Ele não queria suprir as suas carências. Ele queria ter uma conversa de intimidade. Por que o homem estragou tudo? Pois é chegada a tarde daquele dia da semana, onde as portas dos discípulos e os judeus tinham se ajuntado. Então chegou Jesus ao meio-dia e disse, a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou então as suas mãos. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Qual as marcas que Jesus mostrou, irmãos? É o meu e o teu pecado, querido. Essa era a cicatriz de Jesus. E ele assim mesmo, ele disse, a paz que eu te dou, o mundo não pode te dar. Aqui, essa paz aqui que eu te dou, me levou para a cruz, e mesmo assim eu digo, a paz esteja convosco, o covardão que não ficou lá na cruz. Só Nico que ficou, estou abreviando aqui, o Nico, a Madalena, a Maria, mãe de Jesus, e José da Arimateia e poucos mais ali. O resto, ele disse, a paz esteja com vós, meus queridos. Agora vocês vão se converter. E os discípulos se alegraram porque viram o Senhor. Uma conversão, queridos, é quando nós olhamos para as cicatrizes que Jesus deixou e nós, em gratidão, nós reconhecemos que sem o sacrifício nós não poderíamos sair
de alguns lugares emocionais. Um Salvador com paixão infinita, perdoado para perdoar. É um legado que ele deixou para nós, perdoado para perdoar, mas um Salvador com uma paixão infinita, que não saiu de um lugar para o outro, mas uma noiva preparada é o mínimo que ele merece. Nós temos promovido isso, irmão? Será que nós precisamos da Bíblia e o Espírito Santo apenas para nós lermos ou para nós ler e ele nos lê, então nós vamos ouvi-lo? Será que nós estamos tão ocupados ou estamos tão preocupados ao ponto de não ouvir a voz do Senhor? Será que faz algum sentido isso para nós? Será que é insignificante aquilo que nós fazemos? Quando nós colocamos em ordem a nossa oração, irmãos, nós começamos a mudar o centro do nosso interior. A palavra ordenar é colocar em ordem. Muitos irmãos pensam que ser ordenado é o bastante para fazer da sua vida uma confusão. Porque não colocou em ordem. Ninguém pode fazer se não ir primeiro. Ninguém pode falar de perdão se não é perdoador. Ninguém pode falar de um reino sem buscá-la primeiro, para que ele esteja primeiro em nós. Ninguém pode falar de reino se não for um promotor de reino. Ninguém pode receber coisas novas se não tiver o coração alinhado com suas atitudes. As atitudes, elas falam mais que palavras. E o Senhor é aquele que tudo vê. O método de Jesus, irmãos, não é o método dos vitrais que nós falamos aqui antes. O método de Jesus é coisas invisíveis, inclusive a fé. As coisas que ainda não existem serão visíveis por causa da fé. Valores, princípios não podem ser mutáveis, eles precisam ser imutáveis. Não se pode mudar de acordo com a onda. Nós precisamos entender que aconselhar é aquele que primeiro deixou Deus aconselhar. A igreja que faz o seu lugar um ambiente de sacerdócio, ele gera algo apto para que possamos adorar um Deus que nós sabemos que vai nos levar para a eternidade. Fechar a porta do quarto, irmão, é para abrir a porta do nosso coração. Não serve para outra coisa. Nós podemos fechar a porta do quarto e continuar com o nosso coração fechado. E o Senhor vai ter que fazer como fez em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Eu queria terminar essa reunião em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 12. 2.
Atos capítulo 6, versículo 2. E os 12 convocando a multidão de discípulos, dos discípulos, disseram: não é razoável para que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas? Escolhi, pois, irmãos, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para que constituamos sobre esta necessidade. E nós perseveremos em oração no ministério da palavra. E crescia a palavra em Jerusalém e multiplicava o número dos discípulos e de grande parte dos sacerdotes que obedeciam à fé. Nós temos falado aqui neste ministério que nós somos a igreja do buffet. A mesa está posta. O Senhor promove a mesa, mas Ele nos oferece a oportunidade para nós servirmos. A mesa posta, mas quem serve somos nós. Então, aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja o primeiro que sirva. Primeiro que servir, este se tornará maior. Alguns de nós andamos errantes por muitos lugares, buscando o Deus da criação. Essa noite o Senhor te disse: ei, eu sou teu pai, o Abba. Eu reconheço o anel que eu coloquei em seu dedo. Eu reconheço quando você diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Então, por mais que você tenha saído de alguns lugares, o Espírito Santo quer dizer para você que você precisa sentir o anel no seu dedo. Talvez alguns de nós temos saído da casa do Pai, saído da proteção dele por um tempo. Mas você precisa sentir a sensação que o anel ainda está no dedo. Quando ele colocar de volta, só vai estar no lugar. Ele colocou na primeira vez. Na primeira vez. Experimenta, você que é casado, noivo, tira a aliança, vê se tu não falta algo. Este é o lugar de volta para casa, irmãos. Entender que na hora da emoção nós podemos fazer bobagem, mas o Pai, Ele nunca vai deixar de ser espiritual. Ele nos chama de volta para estar com Ele o tempo todo, até o fim. O Espírito Santo quer te desafiar nessa noite. Talvez você tenha fechado a porta do quarto. Talvez você tenha ido para o lugar secreto. Talvez você tenha uma relação de intimidade com o Senhor, mas o teu coração não se abriu por completo. Sabe, nós fomos desafiados nesses dias em Balneário Camboriú a nós reconhecemos em nós a nossa debilidade e chegar diante do Senhor. Sai de mim, Senhor, se eu não consertar isso, não consertar aquilo. Sabe, querido, isso é um lugar de escolha nossa. E esse lugar chama-se um lugar em liberdade. O desafio, irmão, é você entrar nesse lugar de liberdade. Talvez na sua caminhada cristã você tenha sido manipulado por um tempo, mas isso não dá vazão para que nós venhamos
não usufruir do lugar que promoveu o Senhor. O que faz o Senhor nos olhar de maneira diferenciada? O que faz o Senhor nos olhar nos olhos de fogo e reconhecer aquilo que nós carregamos? Se coloca de pé. Existe uma voz que não pode se calar dentro do nosso coração. Existe um lugar de mansidão onde o Espírito Santo, Ele quer fazer o nosso campo, que nós denominamos coração, um lugar onde Ele adora passear, não, irmão, habitar. Jesus só vai fazer habitação no nosso coração quando nós entendemos a autoridade de filho, a libertação que Ele nos trouxe na cruz do Calvário, e a promoção através do Evangelho, que é sal e terra e luz e tempero e tudo que nós quisermos denominar, desde que salve alguém que está na escuridão. Porque a palavra é que liberta, irmão. Conhecereis a verdade e a verdade. O desafio é nós conhecemos a verdade que liberta. Nós precisamos orar nessa hora. Talvez nós estemos acostumados a uma doutrina de culto onde nós queremos construir um formato onde o apelo é feito de maneira externa, e o apelo nessa noite precisa ser interno. É preciso que você faça um apelo. Nós não vamos fazer apelo, você que precisa fazer um apelo, para que o Espírito do Senhor comece a falar no seu interior e você reconheça quem está falando. Não é uma voz qualquer. Há uma canção que ainda não foi tocada e talvez você não tenha ouvido ainda. E não te escandalize por isso, porque essa canção é a canção da liberdade. Robortello ele canta isso. Lembrou? É para a liberdade que Ele nos libertou. E a liberdade será no meu coração uma canção. É isso? Você pode cantar ela então. A Gabi é fera, ela vai tirar essa canção. Você pode começar aí a adorar o Senhor. Sim, Jesus. Há uma canção que nós precisamos transformar numa oração. Ei. Nós podemos transformar uma canção numa oração se nós quisermos. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Abre os meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me a
Senhor. Nessa noite, nós queremos abrir os olhos do coração, Senhor, para que as circunstâncias não deixem mais nós entrarmos em aprisionamento, Senhor. Diz: sede santo, porque eu sou santo. Santidade e santificação são dois processos que dependem exclusivamente de nós, porque Deus é santo e Ele mandou o santo, que hoje está tomando o lugar de trono, para que nós venhamos desfrutar do seu reino. O que faz com que a gente entenda um contrato assinado, irmão, é quando a gente lê todas as letras, inclusive as pequenas, e se permite fazer aquela leitura. Aleluia.
aquilo que nos leva a ter segurança naquilo que nós estamos afirmando. Um lugar de liberdade, irmãos. É tudo que nós precisamos para desfrutar, ainda aqui na terra, de um reino que o mundo não conhece. E o mundo jamais vai conhecer, a não ser pela igreja, ou por aqueles que constituem a igreja, que somos nós mesmos. Porque igreja não é isso aqui, irmãos. Igreja é aquilo que nós somos. Eu louvo o Senhor pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar nessa noite, os irmãos que vieram de Lagoa Vermelha, né? Geraldo, Aide, os irmãos que vieram conhecer esse ambiente aqui. Não te escandalize, viu, queridos? Verdade. Nós não somos assim, somos um pouquinho pior. Mas nem sempre o pior aos olhos dos homens é o mesmo de Deus, amém? Sejam bem-vindos neste lugar, voltem quando quiserem, vocês estão na casa de paternidade. Esse é um ambiente que nós podemos desfrutar juntos como igreja. Nós entendemos o que é o maior daquele que serve mesmo, e nós cremos nisso, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.